Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Hoje, para começar a nossa aula, nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada, ou seja, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. A obrigação de fazer é aquela obrigação positiva, que a pessoa precisa fazer algo. E a obrigação de não fazer, obviamente, de não fazer algo. Bem, então a obrigação de fazer se resume em um professor dar aula, um médico realizar uma cirurgia, o advogado realizar uma defesa técnica, um pintor de pintar a casa, isso é fazer. A obrigação de não fazer é aquela obrigação negativa, ou seja, o comprador de um terreno não desmatar o seu terreno, o comprador que tenha um terreno na esquina, de respeitar aqueles 3 metros, né, aquele recuo, do empregado de não revelar os segredos da empresa, do médico de não fornecer o prontuário do seu paciente para terceiras pessoas. Então, isso é obrigação de não fazer. Lembrando sempre a diferença entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar. Lembrem-se que a obrigação de fazer é sempre um fazer, é uma prestação. A pessoa tem que fazer algo, mesmo que depois ela entregue. Então, lembrem-se daquele exemplo do fotógrafo do casamento. Primeiro ele vai fazer, ele vai tirar as fotos, depois ele vai dar, entregar as fotos, né, para os seus clientes. Outra diferença importante entre dar e fazer é que na obrigação de dar importa o objeto. Aquele objeto que vai ser entregue, aquele objeto que tem quantidade, que tem gênero, que tem qualidade. E na obrigação de fazer, a importância é quem vai realizar a obrigação e o que a pessoa tem que fazer ou não fazer, certo? É importante lembrar também que a obrigação de fazer, ela pode ser personalíssima, ou seja, infungível, ela pode ser impessoal, fungível ou emitir uma declaração de vontade, certo? E o que vai acontecer então se o devedor se recusar à obrigação de fazer? Vamos pensar primeiro na obrigação personalíssima, aquela obrigação infungível, aquela obrigação que só aquela pessoa pode realizar. Então, eu contratei a Anitta para cantar na minha festa. Somente a Anitta vai poder tocar na minha festa. E se ela se recusar a cantar, a ir até minha festa? O que vai acontecer? Bom, nesse caso, se ela se recusar a cumprir a obrigação, nós vamos utilizar o artigo 247 do Código Civil. Abram aí o artigo 247 no código de vocês. Bom, se o devedor se recusar a cumprir a obrigação, essa obrigação que é personalíssima, se a Anitta se recusar a cantar na minha festa, eu não posso constrangê-la fisicamente, obrigar ela a ir lá na minha festa e cantar, não é verdade? Eu não posso obrigar ninguém a fazer algo que não queira. Então, a única solução será o credor exigir judicialmente uma indenização por perdas e danos pelo descumprimento dessa obrigação, certo? Bom, e se a obrigação se tornar impossível, ela não consegue ir, agora, vamos utilizar o exemplo da quarentena em que estamos. Eu contratei a Anitta para cantar na minha festa, mas ela não pode sair. Eu contratei a Anitta para cantar só para mim, era só para mim. Mas ela pode sair na quarentena? Ela não pode sair. Vamos supor que ela esteja lá internada com coronavírus. Como ela vai poder? Ela não pode ir? Então, é sem culpa do devedor. E quando a prestação se torna impossível, sem a culpa do devedor, a gente vai resolver a obrigação. Essa obrigação será extinta. Agora, se for por culpa do devedor, a Anitta não quis ir mesmo, preferiu ir em outra festa, ou a Anitta bebeu toda, estava de ressaca, não quis ir lá cantar.
Aí ela vai responder por perdas e danos. Onde é que está isso? Artigo 248 do Código Civil. Abram aí o Código Civil de vocês. Gente, lembrando que as nossas aulas, elas continuam iguais. Então, todo começo de aula, peguem o seu caderno, copiem, assim como vocês fazem em sala de aula, e estejam sempre com o seu código, com o seu Vademecum. Acompanhem as aulas, abrindo, dá uma pausa aí no vídeo, abre, lê, grifa o seu artigo, certo? Bom, então, continuando. Quando a obrigação de fazer for impossível, nós vamos seguir o artigo 248. Sem culpa do devedor, vamos resolver a obrigação. Por culpa do devedor, o devedor vai responder por perdas e danos, certo? Agora, se a minha obrigação ela for fungível, ela for impessoal, ela for aquela obrigação que eu contratei uma empresa, qualquer pessoa pode vir aqui, poderia ser qualquer cantor para cantar na minha festa, pode ser qualquer pessoa para arrumar o meu encanamento, qualquer pessoa para construir o muro da minha casa. Aquela obrigação de fazer infungível. Aí será livre ao credor mandá-lo executar a custa do devedor. O que quer dizer isso? É o artigo 249. Ele diz que se o devedor ele se recusar, se ele houver atraso, eu posso mandar outra pessoa executar, certo? Mas vejam bem, eu posso mandar outra pessoa executar o serviço, mas para isso eu preciso que o juiz autorize isso, certo? Então, o artigo 249, ele vai determinar que o devedor de uma obrigação que seja impessoal, ou seja, essa que pode ser qualquer pessoa, não tem que ser aquela específica, aquela pessoa específica, como no exemplo da Anitta, se ele se recusar a realizar a obrigação ou se atrasar, eu posso pedir para o juiz que um terceiro cumpra a minha obrigação e o devedor pague por isso. Agora, se for um caso de urgência, eu contratei um plano funerário, paguei certinho, anos e anos, e aí um familiar meu morre, e o plano funerário diz, não vou cumprir a obrigação, não vou fazer o velório e enterro. Aí é uma situação de urgência, eu não posso esperar o juiz decidir, né? Eu vou ter que enterrar aquela pessoa. Então, aí, independente de autorização judicial, eu posso executar ou mandar executar a obrigação e aí depois eu peço para ser ressarcido. Isso está lá no artigo 249, parágrafo único do Código Civil, certo? E a obrigação de não fazer? Quando a obrigação de não fazer se torna impossível. Então, por exemplo, eu tenho a obrigação de não fazer algo e aí, de repente, isso se torna impossível. Eu não consigo. Qual vai ser a consequência para o devedor? Bom, se ela se tornou impossível por causa fortuito, por força maior, ou seja, se não teve culpa do devedor, vai se extinguir a obrigação, certo? Esse é para aqueles casos, vamos imaginar, eu compro um local em que tem um trapiche e eu falo que eu não vou tirar o trapiche de lá. E aí vem uma maré, uma corrente de água forte, uma enchente, leva o meu trapiche embora. Veja, eu não tirei, não fui eu que tirei, não foi culpa minha, foi a maré, foi uma onda, foi a enchente que levou. Então aí se extingue a minha obrigação, certo? Era isso que eu tinha para falar sobre as obrigações de fazer e de não fazer.